Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Hoje nós vamos ver o segundo tópico da lição Jesus não desiste de você, baseado nas causas da crise vocacional de Pedro. Ontem nós vimos que Pedro e os discípulos que estavam com ele no mar de Tiberíades estavam em crise. Mas qual foi a causa da crise vocacional de Pedro? Nós temos que entender, primeiramente, o que causa as crises. Toda crise tem uma ou mais causas. Por exemplo, vou citar algumas crises de alguns personagens bíblicos. Em 1 Reis, capítulo 19, mostra a crise espiritual de Elias. Elias teve sintomas de uma grande depressão. Ele estava se deprimindo. Então ele foge e ele se esconde. Então, a crise espiritual de Elias. Jó, capítulo 1 e 2. A esposa de Jó originou-se nas tragédias que vieram sobre a sua família. Então, ela teve uma crise espiritual, a esposa de Jó. Por quê? Por causa das tragédias que sobrevieram à família dela. A crise espiritual que amargurou Noemi foi a morte de seu marido e seus filhos. Ruth, capítulo 1. Então você vê que há alguma causa ou várias causas que podem causar crises na nossa vida. Seja espiritual, seja vocacional, seja psicológico. Todos nós sofremos por esta crise. Mas temos que termos cuidado com tudo isso. Mas e a de Pedro? O que contagiou os outros? Levantamos 3 suposições sobre as causas da crise que assolou o coração de Pedro e contaminou os outros discípulos. A primeira causa é insegurança quanto à recompensa. É interessante ver que em determinado momento na vida de Pedro, Pedro estava preocupado com o que ele iria ganhar ao seguir a Cristo Jesus. Isso fica bem claro quando nós olhamos o episódio de Pedro e Jesus para entendermos esta insegurança quanto à sua recompensa. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mateus capítulo 19, verso 27 e 29. Então, Pedro estava preocupado o que ele iria ganhar ao seguir a Cristo Jesus. E Jesus dá uma resposta fascinante para Pedro. Primeiro ele fala da herança incorruptível, a herança da glória eterna. E depois, no finalzinho, ele fala: receberá, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Novamente, ele fala: ou filhos, ou campos, ou bens materiais, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. E, acima de tudo, herdará a vida espiritual. Então, o que Cristo estava dizendo ali? Pedro questionou a recompensa material por ter seguido a Jesus. Jesus respondeu que a maior recompensa é espiritual. Jesus lhe prometeu recompensas materiais e espirituais por ter seguido a ele. Vale a pena deixar tudo por Jesus e depender de Deus em tudo. E ele abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medidas. Tudo aquilo que nós deixamos para servir a Cristo
para viver debaixo da glória de Deus, nós vamos receber o melhor de Deus aqui na terra e o melhor de Deus lá na glória. Isso para aqueles que creem e vivem para a glória de Deus em Cristo Jesus. Segunda causa, provável causa, decepção espiritual consigo mesmo. Pedro estava decepcionado com ele mesmo, e isso fica bem claro. Pedro havia jurado lealdade a Jesus, acima de qualquer outro discípulo. Porém, negou a Jesus na noite que seu mestre foi traído. Pedro experimentou a maior decepção que um cristão pode ter, a decepção consigo mesmo. Todas as vezes que nos decepcionamos espiritualmente conosco, nos sentimos inadequados para agradarmos a Deus. Quando Cristo, em conversa com os discípulos, falando a respeito da sua morte, falando que ele iria para um lugar que eles não poderiam, falando que os discípulos iam abandoná-lo, Pedro levantou-se: eu jamais te abandonarei. Os outros discípulos podem te abandonar, mas eu jamais. Então Pedro levanta esta lealdade, mas na hora de aplicar a lealdade, ele nega a Jesus 3 vezes. E isso trouxe angústia e amargura para o coração de Pedro. E ele estava decepcionado com ele mesmo. Uma hora ele diz: eu nunca te abandonarei. E no momento que era necessário, ele abandonou e ele negou a Cristo. E o terceiro, a incredulidade. Pedro estava vivendo uma crise espiritual. Satanás estava por trás de tudo. Quando nós olhamos para o texto da palavra do Senhor, em Lucas capítulo 22, 31 e 32. Simão, Simão, Jesus falando: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O objetivo de Satanás era destruir a fé de Pedro. A brecha por onde o inimigo entrou foi a soberba espiritual. Jamais te abandonarei. Estes podem, eu não. E autoconfiança de Pedro. Somente pela intercessão de Jesus que sua fé não foi destruída. Ele precisava de conversão, tal como o povo de Deus. Segunda Crônicas capítulo 7, verso 14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Pedro precisava se converter dos seus maus caminhos. E Pedro, não atento a isso, não atento a esta oração, a esta preocupação, a esse cuidado de Cristo, disse: vamos pescar. Ou seja, eu desisti. Eu não quero mais. Eu vou viver a minha vida. Eu vou continuar pescando. Isso ficou para trás. Não é projeto de vida para mim. Mas Deus tem uma prioridade na vida de Pedro. Por isso, tratou o coração de Pedro. É o que nós vamos ver. Então, o que nós aprendemos, queridos? As causas da crise vocacional de Pedro. O que causou a crise vocacional de Pedro? Então, todos sofremos de crises. Há várias causas. Para mim, a provável causa das 3 que nós vimos, a provável causa que trouxe a desistência ou a crise no coração de Pedro foi justamente ele ter negado a Jesus. Isso provavelmente trouxe uma grande decepção no seu coração. Isso o desanimou, isso fez com que ele pensasse que ele não era digno de servir a Jesus. Então, para mim, essa decepção espiritual é que foi a causa vocacional de Pedro. Mas isso vai ser tratado e ele vai ser restaurado para a glória de Deus. Queridos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa ter falado ao teu coração, que você jamais venha desistir.
Você pode passar por tudo quanto é crise, seja espiritual, seja emocional ou vocacional mesmo, não saber o que fazer. Mas não desista. Caia de joelhos diante do Senhor, peça sabedoria, busque a face de Deus e Ele vai tratar o teu coração, assim como tratou com o coração de Pedro, para renovar, para restaurar, para vivificar e fortalecer. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar encerrando. Senhor, graças te damos, ó Pai. Às vezes nós passamos por crises, por escolhas nossas, por escolhas erradas. Outras porque somos tentados, ó Pai, e queremos desistir, porque achamos que não temos condições de fazer o que o Senhor deseja de nós. Perdoa-nos, fortalece a nossa fé. Abençoe cada ouvinte, ó Pai, cada família, restaura, sustenta, fortalece, que a Tua mensagem possa impactar cada coração, para que eles possam também voltar a olhar para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Aplique esta palavra em nosso coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.